Fala galera, boa noite, boa noite. Vamos começar agora um segundo episódio aqui do Green Cannon Podcast. Hoje o tema tá especial de Natal, né? A gente tá aqui comigo, o Croma, o Tru, que tá com a gente aí sempre nas gravações, e tem um convidado especialíssimo aqui com a gente hoje, que é o Onda Boa, vulgo Good Vibes Hash. O cara tá no front ali da produção de hash. Ele pode falar um pouquinho mais depois, mas cara super especial aí para dar uma força com a gente no tema especial que vai ser sobre hash e anatomia dos tricomas. Vamos falar de hashish e a magia por trás do hashish, né? Ou a ciência por trás do hashish. Salve galera, boa noite. É um prazer estar aí com vocês e é isso. Vamos nessa. Salve, salve, boa noite. Aqui é o Tru. Pô, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, desse mundo aí de tricoma, extração, anatomia de tricoma, terpeno, né? E tentar esclarecer alguns pontos aí pra essa galera aí que tá começando a extrair agora, né, mano? Que tem muita dúvida e muito mito. Boa, tem mito e tem muito bro science, tem muito problema, né? Não é só a galera que tá entrando agora, mas a galera antiga mesmo, os hashmakers aí, OGs, a gente vai tentar clarificar um pouco a vida deles agora. Bom, vamos começar falando o que é hashish, né? Tá uma hype do caralho, solvente les aí agora, de uns anos pra cá. Acho que nos Estados Unidos já tá há mais tempo, né, o Guri? Depois pode falar. Mas no Brasil tá uma onda muito grande de solvente les e as extrações de solvente, né, pra quem não conhece o termo. E o hashish tá ficando muito popular no meio canábico, né? Só para ver uns números aqui, por exemplo, a importação de hashish marroquino, né, etc., para o Brasil aumentou quase 800% nos últimos 4 anos. Então o hash está se tornando quase um commodity, né? Todo mundo no Brasil está fumando hashish e muita gente também, muito grower, está focando em produzir hashish, né? No Brasil, acho que, eu não tenho dado para confirmar isso, mas eu acho que a produção de extração era mais focada em solvente até um tempo atrás. E com o advento do solvente les aí, vários influenciadores de solvente les, eu acho que está ficando mais popular, né? Mas muita gente não sabe o que é hashish de fato, né? Se você tem uma pesquisa aqui de 2020, em que quase 40% dos participantes responderam que hashish é um extrato concentrado feito a partir de toda a planta, sabe? Como você batesse a planta no liquidificador e saiu hashish, né? Isso, menos de 15% responderam que era uma extração obtida a partir das glândulas de resina da planta. Ou seja, é uma pesquisa de 3 anos atrás e a maioria das pessoas não sabia muito bem o que era hashish, né? Então, pensando em todos os públicos aí que a gente vai atingir, né, desde o público iniciante até os aficionados e tal, a gente vai começar a apresentar falando um pouquinho o que é hashish, né? Que o hashish é de fato uma extração das glândulas de resina do tricoma, mas tem muita coisa por trás disso. É uma extração feita de várias formas, pode ser feito com gelo e água, como no caso do ice hash ou do blue hash, pode ser feito com peneiração a seco, como no caso do dry sift. Tem também o dry ice, que é o, digamos, o irmão feio de todos esses, que muita gente não gosta e é feito com gelo seco. Tem várias formas de fazer hashish aí, né? Que é de fato a separação de tricomas, usando várias técnicas. Que o Gold pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, que ele trabalha com isso, o dia a dia dele é isso, o cara se embrenha no meio do hashish, termina o dia de trabalho cheio de hashish preso na roupa, no cabelo e tal. O cara saca muito mais que a gente pra falar o que é hashish de fato, né? Acho que a primeira coisa que eu queria comentar é que você fez um comentário no começo que você falou de bro science, e eu acho que isso está muito em volta, né, do meio da maconha, assim. Talvez por ter sido proibido por tanto tempo, cada um fazendo a sua coisa, e a gente não podendo ter a ciência, a academia, as universidades realmente conduzindo pesquisas científicas com metodologias científicas, fez com que surgisse muito desse bro science, né? E eu queria fazer questão de bater na tecla de que muitas das coisas que a gente vai estar conversando aqui são pesquisas que estão sendo feitas e que ainda tem muita coisa para a gente descobrir. Então não é como se a gente soubesse a verdade sobre tudo nesse momento. As pesquisas estão apenas no começo. E o que a gente estava conversando antes, né, que os growers e os makers, seja
do sem solvente, ou seja, do com solvente, os extratores, eles atuam como uma ponta de lança, né? Tipo, no mundo da proibição, onde ninguém fazia, a gente começou a fazer, talvez meio sem saber como ou porquê, indo ali na experiência prática, no empirismo, né? E depois que a gente tem já uma experiência consolidada de anos de prática de cultivo e de extração, agora os cientistas estão vindo e começando a produzir o conhecimento como a ciência entende, né? Então acho muito legal a gente estar logo no começo batendo nessa tecla. Agora sobre o que é haxixe, eu acho que logo de cara a gente pode ter muita controvérsia, exatamente pelas disputas que eu acho que existem entre o mundo sem solvente e o mundo com solvente. Depois a gente pode falar um pouco disso se vocês quiserem sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Mas haxixe, na minha opinião, seria a gente ter um aglomerado de tricomas juntos, né? Tricomas que eu falo da cannabis. A gente vai estar falando disso também, mas para começar, eu acho que o haxixe seria isso, uma massa de tricomas aglomerados juntos. Seja a extração, a técnica que foi utilizada, não importa. Na minha opinião, o que importa é que a gente isole os tricomas, remova a matéria vegetal e junte isso numa massa, seja com água e gelo, seja com dry sift, seja com dry ice, seja com BHO, para mim isso não importa. Para mim o haxixe é esse aglomerado junto. O que você acha, Tru? Então, de certa forma, eu acho isso, porque querendo ou não, o BHO é Butane Hash Oil. Então, querendo ou não, faz certo sentido, sei lá, haxixe de forma geral ser uma extração de um aglomerado de tricomas. Eu acho que faz sentido essa afirmação. E são a tipo de haxixe a gente tem infinitos, porque se você considerar BHO um tipo de haxixe, mesmo que usando solvente, aí a gente tem uma gama bem ampla de modos e jeitos que você pode fazer. Eu ia ser só um pouquinho chato de não usar a palavra extração, eu usaria a palavra concentrado. Porque, por exemplo, eu não acho que isso assim, sendo terminologia, sendo muito chato com terminologia, mas, por exemplo, o bubble hash seria um concentrado, né? Enquanto o BHO seria uma extração que a gente rompe a membrana e tira o óleo de dentro, né? Enquanto quando a gente está fazendo bubble hash, a ideia é tentar separar o tricoma intacto, né? Então acho que seria um concentrado ao invés de uma extração, mas isso é terminologia besta. Legal, hein? Eu já bati muita cabeça também, sozinho, inclusive, pensando nisso, né? Eu já tive uma fase que eu chamava shader de hash, eu passei a chamar de extração ou de concentrado, e aí eu criei na minha cabeça, assim, sem nenhum rigor científico, que sempre que o tricoma é rompido e fica os óleos ali concentrados, eu chamo de concentrado ou extração. E sempre que os tricomas são mantidos, no caso de um haxixe, tradicionalmente eu chamo de hash, entendeu? Mas também sei lá, brincadeiras da minha cabeça, né? Não tem nenhum rigor mesmo que procede disso. Então a gente pode considerar que se romper o tricoma é uma extração, é um concentrado, e se não romper o tricoma, no geral, vai ser uma extração. Pode seguir essa linha? Sim, porque querendo ou não, o processo químico de uma extração com solvente vai ser bem diferente, vai ter toda uma química ali que vai estar reagindo, e no caso das extrações sem solvente, mesmo usando água como solvente, é o que o Vibes falou, o intuito é você extrair o tricoma, não extrair, mas retirá-lo da planta sem afetá-lo muito. Então, com bastante cuidado, só remover ele. Então, acaba sendo conceitos bem diferentes mesmo. Agora, independente se a gente está falando de extração ou de concentrado, a gente está falando de tricoma, né? Então, eu acho que seria muito interessante a gente fazer essa pergunta. O que é um tricoma? E qual que é a função dele para a planta, né? Por que a planta produz ele? Bom, um tema bem pertinente, né? Porque toda a estrutura por trás de qualquer extração, sendo haxixe ou não, dependendo do que a gente determina como haxixe, é baseado nos tricomas ali, né? A gente quer concentrar o que está na planta. Você vê que 40% do público aqui nessa pesquisa que eu peguei provavelmente acha que se fuma folha de maconha. E muita gente não tem essa noção de que o princípio ativo, pelo menos a maior parte, a planta inteira tem princípio ativo, mas pelo menos a maior parte são os tricomas.
Por isso que existe um esforço, e eu vou dizer global, de todo mundo envolvido no mercado canábico, de procurar as melhores cepas que produzem os melhores tricomas, digamos assim, tricomas maiores, tricomas melhor estruturados, menos mutações, tricomas com maior quantidade de óleos essenciais. Então é tudo focado no tricoma, né? Tudo focado no tricoma nisso aí. Então acho que mais do que haxixe, a gente tem que falar bastante hoje aqui sobre tricoma, sobre suas estruturas, o que eles podem oferecer pra gente ali, porque são como um amigo meu comentava, são os mini frascos de medicina canábica, né? Os tricomas. Então, e aí já que a gente está falando de tricoma, eu acho que é super interessante falar que os tricomas não são exclusivos da cannabis, né? Existem várias plantas que produzem tricomas e existem vários tipos de tricomas. Por exemplo, acho que muita gente já viu uma planta de tomate crescendo, aqueles pelinhos que tem tanto no caule quanto nas folhas do tomateiro, são tricomas, né? Então, se a gente fosse ser um pouco técnico, os tricomas são estruturas formadas na epiderme, né, na superfície vegetal das plantas, e esses tricomas podem apresentar diferentes funções e benefícios para as plantas. E essas funções variam, por exemplo, desde afetar a temperatura e a fotossíntese, né, umas funções mais simples, até como funções mais complicadas, como, por exemplo, repelir pragas ou a produção de metabólitos secundários, que é o que interessa a gente, né? Eu acho que o Tru, ele sabe legal falar pra gente quais são os diferentes tipos de tricoma que a gente encontra na ganja, né, na cannabis. Então, alguns dos tricomas mais comuns são os tricomas bulbosos, que são encontrados em todas as plantas, mas esses, por sua vez, não costumam conter grandes quantidades de canabinoides ou terpenos, porque muitos dos tricomas eles servem para a defesa da planta. Então, não são todos os tricomas que são, entre aspas, propícios para você extrair. Tem muitos tricomas que ele tem outros tipos de função para a planta. E é a parada que o Vibes falou, que cada planta vai ter o seu forte ali. A gente vai ter os tricomas não glandulares, que eles têm o formato tipo de cabelos. E eles que são mais responsáveis pela proteção da planta. E esses, por sua vez, não são muito bons para extração, porque quando você vai fazer alguma extração, você quer extrair principalmente a cabeça desses tricomas. Então você vai procurar os tricomas glandulares, que aí eles, por sua vez, têm aquela cabeça larga, com bastante resina, tem uma produção de terpeno maior ali, então ele tem uma anatomia mais propícia para você extrair ele. Só puxar aqui já que você falou de tricoma glandular, o que é uma glândula, né? Tipo assim, as plantas possuem glândulas, animais possuem glândulas, então glândulas seriam estruturas capazes de produzir substâncias que sejam úteis ao organismo, né? Seja um animal, seja uma planta. Então, os tricomas glandulares são estruturas que estão na superfície do tecido vegetal e são capazes de produzir substâncias úteis ao organismo. Então, assim, quando a gente pega uma flor de ganja, fêmea, tem ela, quando bem cultivada, né, de longe ela é branquinha, e quando a gente dá um zoom, que nem a gente pode ver naqueles vídeos, a gente vê isso que você estava falando, né, a glândula, que é aquela bolinha na cabecinha, né, do pitoquinho. Você falou dos bulbosos, você falou dos céssios, você falou, e aí começou a falar do tricoma captado glandular, é isso? Eu falei dos glandulares de forma geral, porque tem alguns tipos. Vamos falar desses tipos. Sim, a gente tem o captado, tricomas estocados, eu não sei se a tradução fica assim certinho, que eles são a fonte principal de canabinoides, terpenos e outros óleos derivados disso. E eles só se desenvolvem a partir da formação da flor. Então ele é um dos tricomas mais determinísticos para o pico de colheita. Então, eu acho que o que a gente está mais interessado, né? Na verdade,
podem me corrigir depois, mas o que a gente está mais interessado quando fala de rachis de extração são os captados glandulares, né? São aqueles tricomas que tem um talinho e uma cabeça, aquele bem tradicional já, que é bem caricato aí. Então, na literatura que eu estava estudando antes da gente vir, relatava isso. Os bulbosos, eles costumam ser muito pequenos. Os sésseis, eles até possuem uma cabeça com um stalk pequeno, mas os captados glandulares são realmente os de maior interesse econômico, porque eles são grandes, né? E são mais fáceis de serem separados da matéria vegetal. Aí, quando a gente está falando do tricoma captado glandular, é muito interessante a gente estudar a anatomia dele. Eu não sei se a gente vai jogar depois as imagens, mas são algumas estruturas que são essenciais a gente observar na anatomia deles. Quando a gente dá aquele zoom, principalmente naquelas fotografias daqueles artistas que a gente pode jogar depois para a galera ver. Acho que tem o Schwale, tem o Surface Area, Candid Kush, tem alguns que a gente pode falar depois, mas quais são essas estruturas? Bom, na base do tricoma tem uma célula que chama célula basal. Essa célula é muito importante quando a gente está falando principalmente de extrações sem solventes, porque essa célula funciona como uma cola, e é ela que segura a cabeça do tricoma no pedúnculo, né? No cabinho. Conforme o tricoma vai maturando, essa célula fica mais fraca. Quanto mais maduro o tricoma, mais fraca essa célula fica, e quando o tricoma chega no ponto de maturação máxima, ela cai, igual uma folha de árvore aqui dos climas temperados, que quando chega o outono, a folha cai sozinha. É a mesma ideia. Inclusive, tem o Schwale, que é um fotógrafo que faz um trabalho de breeding, e nas espécies, nas strains que ele tá, as linhas que ele está trabalhando, ele vem procurando observar principalmente esse fator, células basais que têm um pescoço mais fraco, que facilitaria, a genética facilitaria a separação mecânica do tricoma, né? Em cima da célula basal, você tem as stripes, eu não sei como chama em português, células stipe, stripe cells, chama em inglês, eu não sei como é. Essas células funcionam como... Célula stipe, né? Stipe, isso. Pronto, ela funciona como um suporte para os discos celulares secretórios. Aí tem uma diferença na literatura, porque duas fontes que eu li estavam afirmando coisas diferentes sobre esses discos celulares. Uma das fontes afirmava que é nesses discos celulares que acontece a biossíntese de todos os metabólitos secundários, canabinoides, terpenoides, flavonoides, aromatizantes e outros, nesses discos celulares. E aí, conforme esses canabinoides e os terpenoides e todas as substâncias que compõem o óleo essencial, a resina, vão sendo secretados, uma literatura afirmava que era ali que acontecia a biossíntese de todos os canabinoides e terpenoides e substâncias presentes na resina, e dali ela ia para a cavidade secretória, onde ela era armazenada. A outra literatura afirmava que esses discos, que são as células arredondadas na base do tricoma, funcionavam só como transporte, para serem carreadas e posteriormente biossintetizadas na cavidade secretória. Bom, eu confio mais na literatura que falava que a biossíntese acontecia nos discos celulares, e conforme os canabinoides e terpenos são biossintetizados, eles vão sendo armazenados na cavidade secretória, que é a maior parte do tricoma. Aí o que é interessante perceber é que é como se o tricoma fosse uma fruta viva, porque ele vai crescendo, ele vai expandindo. Não é que o tricoma é de um tamanho e já fica daquele tamanho para sempre. Não, é igual uma fruta que vai crescendo. Então, conforme o tricoma vai maturando, mais e mais substâncias vão sendo biossintetizadas e armazenadas naquele tricoma, até que ele atinge o ponto de maturação, onde a célula basal é cortada e o tricoma cai mais facilmente. E aí, essa é a genética perfeita para as extrações que a gente quer fazer, né? Seja Bubble Hash, seja Dry Cyst, seja BHO, a ideia é separar a cabeça do tricoma de todo o resto.
E digo mais, não só separar, você tem que separar a cabeça do tricoma de uma planta colhida no momento certo, com a maturação certa para tirar o melhor extrato. Claro que isso é um pouco variável, uma mesma planta pode ter pontos diferentes para você tirar extratos diferentes. Mas você tem que pegar um ponto ótimo ali, a partir de onde você pode cortar a planta, e o tricoma já desenvolveu, já maturou, toda a produção de óleos essenciais e compostos secundários ele está quase encerrada, ou está no ápice, dependendo do seu objetivo. E aí sim você foca em cortar a planta e trabalhar em pós-processamento e extração. Eu acho que isso que você falou cabe muito da gente conversar daqui a pouco, porque eu acho que é um tema à parte em si, que é o ponto de maturação. Eu acho que tem várias coisas interessantes para serem comentadas nisso. Mas antes, só para finalizar, a última estrutura que compõe o tricoma é a cutícula, que é essa membrana composta por ceras e gorduras que envolve toda a cabeça do tricoma, né? E aí é interessante, a literatura aborda que conforme o tricoma vai se desenvolvendo, no final ele vai ficando tão cheio que a resina começa a penetrar nessa cutícula, nessa membrana, e aí isso está relacionado com aquilo que a gente estava conversando antes, né, Croma? De uns estudos que você estava vendo, você pode comentar pra gente o que era? Ah, boa. Eu estava lendo um estudo recentemente, assim, quando a gente fala de extração, e eu vim do mundo da extração com solvente, né? No mundo da extração com solvente, quando a gente fala de rosin também, é muito comum achar que o que importa são os óleos, né? São aquele líquido, eu vou chamar assim, falta de termo melhor, que está no interior do tricoma. Então a gente faz uma extração para separar os óleos da cabeça das ceras, né? Da cutícula do tricoma. Que a gente, como se fosse a cera fosse algo descartável, o óleo foi algo valioso, né? O que de fato é, mas eu estava vendo pesquisas recentes mostrando que tem um valor medicinal muito alto, né? A cutícula, as ceras, as gorduras, todos os lipídios que estão em volta da cabeça do tricoma, tem um valor medicinal alto, né? Então, a gente andou descartando, e eu estou falando como culpado também, porque eu vim do mundo de solvente, a gente andou descartando muita coisa aí valiosa, né, do ponto de vista medicinal, terapêutico na cannabis, que é a cutícula que tem lá seu valor também, além dos óleos essenciais que estão ali dentro. E eu acho que o que tem tudo a ver com isso é o que a gente estava conversando mais cedo, quando a gente veio com aquela pergunta, o que você acha que é mais forte? Será que tem uma diferença? Será que o Bubble Hash é mais forte que o Rosin, ou o Rosin é mais forte que o BHO? Qual será que é o mais forte, né? A gente estava tendo essa conversa mais cedo. Exatamente, isso é bem interessante, né? Porque eu estava falando que todo mundo... Eu tinha uma fase na vida que eu mandava muito Deb. E Deb, assim, pra mim, eu perdi o chapéu, né? Quando eu mandava Deb. Era, tipo, muito potente. Mas um pouco mais pra frente eu fumei um baseado. Isso tem vários anos já. Eu fumei um baseado que foi, tipo, a pancada mais forte da minha vida. Foi esse baseado. E não tinha extração, não tinha nada. Era pura flor, sabe? Tipo, mais forte que qualquer Deb que eu mandei pra vida, né? Que eu mandei pra ideia. E aí leva a gente a questionar, né? Tipo, o concentrado é de fato concentrado? Ele é mais potente? Ou falta alguma coisa ali, né? Talvez eu tenha pego uma flor muito boa, assim, muito perfeita, que causou um efeito entourage em mim, com os vários compostos ali, inclusive matéria vegetal tem um valor também, né? Medicinal. Talvez eu tenha pego uma flor muito boa, que é muito superior ao extrato, né? Por quê? Porque tinha maior variedade, né? Maior diversidade de compostos naquela flor do que teria no extrato concentrado, que seria só óleo essencial, quando muito nos lipídios ali dos tricomas. Então é um ciclo complicado, né? É um dilema, na verdade. A gente acha que está concentrando algo, está fazendo algo muito potente, e de repente você pega uma flor ali e é muito mais concentrado que qualquer coisa que você já fumou de extração, né? Então é um debate bem interessante isso aí. Então, acho que nessa questão aí de potência é bem relativo, porque vai depender do que você vai estar acostumado e também porque às vezes você dá um deb numa quantidade muito pequena. E se você fumar um baseado muito grande, pode ser que na proporção final você tenha fumado muito mais quantidade de canabinoides no baseado. Então também pode ter esse fator. O fator de você estar acostumado com aquilo, acho que conta muito. Porque se a gente for analisar potência por potência, sei lá, as paradas mais potentes que tem é só Diamond e destilado. E, cara, se você dá deb num Diamond, tipo,
ao menos no meu ver, a onda vai acabar bem rápido, tá ligado? É uma onda forte, é uma onda intensa, mas é uma onda que passa um pouco rápido. Foi um tema também que eu debati, acho que a gente precisa se aprofundar muito nele, mas porcentagem de canabinoides, porcentagem de THC, não necessariamente significa potência, né? Tem todo um entrosamento químico ali de vários compostos diferentes com os canabinoides que vão determinar a potência. Claro, tirando o fator organismo, né? Tem organismo com mais ou menos tolerância que vai lidar com as substâncias de forma diferente. Mas canabinoides por si só, como você falou, não significa potência. Um problema, inclusive, outro tema que eu puxei, estava falando de cookies, mas esse não é um problema só das cookies, mas é uma genética que destacou esse problema, que é tricomas ricos em canabinoides, com 30% mais, já tem relatos de quase 40% em canabinoides, mas pobres em óleos secundários, óleos essenciais, terpenos, flavonoides, compostos de enxofre e tal, que é aquele tipo de erva que tem muito gringo reclamando, no Brasil a gente está percebendo isso também. Está vindo muita coisa importada. É aquele tipo de erva que você fuma, bate muito forte nos 30 primeiros minutos, depois dá aquela baixada, né? Que o Subcool costumava falar mellows that lasts, um efeito leve, né? Gostoso, que dura bastante. Então, aí a gente vai começar a falar de composição dos tricomas, né? O que tem ali dentro de fato, que é medicinal, que causa potência, qual o valor de cada coisa ali, do que é composto um tricoma, para a gente entender de fato o valor do tricoma, porque você pega uma Purple Punch, ela é branca, né? Vários tricomas, tem plantas aí que você vê tricoma de longe, mas não tem um valor medicinal muito alto, né? O tipo de que você fuma e não dura muito, ou que não cheira muito, ou tem um cheiro flat, assim, meio previsível, né? O que determina isso, né? O que está ali dentro dos tricomas, qual é a mágica que rola ali para determinar a qualidade de uma planta, se ela é boa ou não para extração, ou se ela é boa ou não como planta no geral? Então, é exatamente isso que você está falando, né? Ainda que os canabinoides sejam a principal coisa que a gente está interessado, né? E, tipo, por muito tempo só se falava de THC, e aí depois começou a se falar muito de CBD, e aí por muito tempo a gente só falava disso, né? E ao mesmo tempo que a gente selecionava plantas que fossem com alta concentração de canabinoides, uma outra coisa que sempre influenciou, principalmente na experiência de fumar, era o nariz, o aroma e o sabor, né? E uma vez que começou a se pesquisar o porquê de tal cheiro, de tal sabor, começou a se falar muito de terpeno, né? Quando se descobriu o grupo dos terpenoides. E como os terpenos não só dão o aroma e o sabor, mas também modulam os efeitos dos canabinoides, né? Então, o perfil de terpeno, que é tanta concentração desse ou tanta concentração daquele, ia afetar como a gente percebia a experiência, né? A onda, a chapação. E aí, por muito tempo a gente ficou falando só disso, né? Terpeno, 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 terpeno pra mim é a palavra da moda até. Galera, terps isso, terp aquilo. E aí, se a gente for dividir o ramo dos terpenos, a gente chega nos monoterpenos e nos sesquiterpenos, e essa classificação tem a ver com o tamanho da molécula. Mas aí é papo de química orgânica, eu não sei se vale muito a pena entrar nisso. Acho que o que vale a pena entender é que os monoterpenos são mais voláteis e os sesquiterpenos são menos voláteis. Acho que se vocês quiserem aprofundar nisso, mas o que eu acho super interessante da gente abordar é os flavorantes, né? Que acho que é a última coisa aí de pesquisa interessante, de descoberta nova sobre o que tem dentro dos tricomas, né? Isso é bem legal. Eu acho que a gente ainda está assim, falando de público no geral, a gente ainda está na segunda fase ali, né? A gente acreditava em canabinoides, só canabinoides, um tempo atrás, e aí começou a falar de terpenos. A galera está muito concentrada nos terpenos, tem gente ainda nesse mercado de comprar terpeno artificial, adicionar terpeno num hash comercial, numa flor comercial, etc. Lá fora a galera já falou muito de flavonoides, já tá baixando a hype, né, sobre flavonoides. Inclusive tinha produtos saindo aí no mercado com teste de potência de terpenos e de flavonoides, né? No mercado de alimentos, pelo menos no exterior, já vi algumas coisas, no Brasil não vi muito disso, com teste de flavonoides, e já estava saindo alguns produtos de cannabis com isso, né?
Mas aí tá surgindo muita coisa nova aí, né? Como você falou, ele tem 4 abinhas agora. São os canabinoides, terpenos, flavonoides e os saborizantes, né? São compostos orgânicos, compostos de enxofre, tem bastante coisa, inclusive aroma e sabor, não é só a fonte dos terpenos, tá? Nesses compostos secundários, os flavorizantes, né? Por isso que às vezes você tem uma planta com um perfil terpênico muito, muito parecido, ou às vezes quase idêntico, mas são plantas diferentes, com sabor diferentes, com efeitos diferentes, com aroma diferente. E eu não sei como é que a gente pode traduzir, se é flavorizante ou se é aromatizante, eu não sei qual seria a melhor tradução, mas pelo que eu estava estudando, tem a ver com a química orgânica, né? Nós temos várias funções, grupos funcionais, ésteres, álcools, aldeídos, eu não sei como é que chama, heteroaromáticos, e essas moléculas vão influenciar como a gente percebe o gosto e o cheiro, né? Mas as que parecem mais interessantes no momento agora são os compostos de enxofre, né? Voláteis. Daí, tipo assim, é o que a gente estava comentando no início. As pesquisas estão apenas no início. E tudo que a gente está vendo aqui, provavelmente, não que vai mudar, mas a gente vai descobrir outras coisas no futuro que influenciam. Mas o que se descobriu-se até agora é que eles dividiram em alguns grupos. Esses grupos, um deles é o Tropicana, os grupos de composto de enxofre Tropicana, que tem esse gosto tropical e de cítrico. Aí tem os compostos de enxofre de cana, que é o que tem esse gosto de skunk, né, de fedido mesmo, gás fedorento. E dentro do que eles chamam de compostos heterocíclicos, tem 2 moléculas de destaque que eles deram na pesquisa. A gente pode dar referência depois, acho que é Abstrax, o nome do laboratório que estava conduzindo a pesquisa, e eles falam do indole e do scatole, né, que são essas, coincidentemente, uma dessas moléculas, a scatole, além de também estar presente nas fezes humanas, é o que se usa como fixador de perfume. Então, olha só que interessante. Essa molécula, scatole, que é responsável pelo gosto de GMO, Chemdog, cookies, um gosto mais salgado, mas, né, puxado para um gado assim, além dela ter essa propriedade de ter esse gosto, ela também atua amplificando o cheiro e o aroma dos outros. Então, por exemplo, se você tem um pouquinho de scatole dentro de uma strain junto com uma outra, ela pode amplificar o cheiro da outra. Então, é a gente começando a entender os mecanismos do efeito entourage, né, que a gente falava muito lá atrás. Acaba que, querendo ou não, em relação a sabor e cheiro, em percepção nossa, ao menos que é algo meio que comparativo com a cozinha. É muitas vezes assim. Que às vezes é preciso de um pouco de outro sabor ou outro cheiro para realçar talvez sabores primários, entende? Então faz bastante sentido que às vezes um terpeno, entre aspas, com cheiro ruim, ele vá realçar outros tipos de terpeno ou aromatizante. É bastante interessante esse ponto da análise, porque querendo ou não, no fim o que conta pra gente é a nossa análise, nossa, é o sabor que a gente gosta, é o cheiro que a gente gosta. Então, querendo ou não, é um pouco pessoal, no fim das contas, porque você caça algum feno pra você e não pros outros. Isso é porque a capacidade sensorial humana, ela depende de contrastes, né? Você só sente um cheiro quando você tem uma referência de outro cheiro ou um contraste com aquele cheiro. Sabor é a mesma coisa. Igual eu falei aqui antes da gravação, que eu estava comendo um chocolate meio amargo e fumando a Bahama aqui, e deu um contraste irado, um sabor que eu nunca senti no baseado, sacou? É um pouco disso. É nisso que é baseado a degustação, né? Degustação de alimento, de bebida e tudo. É muito baseado nesses contrastes aí. E essa diversidade de compostos aí é o que vai trazer isso, né? Tem até um meme ali, né, do The Office, que mostra uma GMO e uma Grape Pie pra moça lá. Eu falo, mano, é basicamente a mesma coisa pra mim, não tô vendo diferença, mas é duas experiências totalmente diferentes, né?
ela só vai sentir essa diferença quando tem um contraste no meio, né? Quando tem um composto ali, ou pode ser que ela ingira alguma coisa, vai dar esse contraste, ela vai sentir numa estranha algo que não existe na outra, né? É bem interessante. Isso é uma capacidade humana, né? Pode ser que outros animais funcionem diferente, mas pra gente faz todo sentido. Eu achei muito legal isso que você falou, que é a harmonização, né? E eu mesmo, eu não entendia quando eu via, sei lá, MasterChef, eu via os caras falando de harmonizar, eu não entendia o direito que eles estavam falando. E eu fui entender isso com baseado, porque às vezes tinha uma comida ou uma bebida, igual você falou, que eu comia e dava um trago, e aí um melhorava o gosto do outro. E aí, puta, deu um estrago. Eu falei, caraca, ó, isso que é a harmonização, entendi. Então eu acho isso muito interessante. E queria só comentar uma outra coisa que ficou faltando para a informação não ficar para trás, que eu acho interessante, é algumas strains que tem o Tropicana, os compostos de enxofre Tropicana, é papaya, guava, estrauguava, tende, as frutadas, né? E como o Tru estava falando antes, que você caça para você, e como o ser humano tem essas aptidões que você estava falando, Croma, eu acho interessante, tá? Como o nosso gosto também muda, né? Por exemplo, eu quando cheguei eu gostava dos negócios que era doce e fruta. E aí eu fumei tanto disso que eu enjoei. E hoje eu quero as coisas mais com gosto estranho, salgado, entendeu? GMO, gás. Como o nosso palato também vai mudando junto com a planta, né? Isso é muito legal. Bom, e falando esse papo todo sobre compostos aqui, deixa eu puxar uma polêmicazinha. Eu falei da cookies aí e como essa genética está criando problemas em outras genéticas do mercado, né? Tá virando quase uma maldição. Tudo tem cookies, tudo é padronizado, tudo é muito parecido, né? Quando você está falando dessas genéticas mais hypadas. E falando ali de Califórnia, costa oeste americana, tudo. Um problema muito comum é o composto dentro dos tricomas da cookies, né? Muitas vezes elas têm tricomas deficientes, assim. Às vezes não tem nada, cabeça murcha, né? Digamos assim. É de fato cabeça murcha. Às vezes é um tricoma grande, mas quando você olha bem de perto no microscópio não tem óleos ou tem um pouquinho de óleos essenciais e sei lá o que tem por cima, ácido, sei lá, como um balão, né? E alguns dos tricomas, assim, uma minoria são tricomas completos, né? O que você acha que causa isso, o Good? Bom, eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, se é talvez um erro genético, uma mutação, mas eu já vou aproveitar essa pergunta para trazer um outro tema, que seria a seguinte pergunta: o que influencia o desenvolvimento do tricoma? E aí eu acho que a gente vai cair numa pergunta que é ampla, que a gente vai estar falando de cultivo, né? Porque querendo ou não, tricomas vêm da planta e então tem a ver com o cultivo da planta. E aí eu vou trazer essas 3 abas para a gente discutir, que eu acho que são as coisas que mais influenciam nesse desenvolvimento, que seria genética, fatores do meio, né, como você está cultivando, qual a sua fonte de luz, temperaturas que a planta flutua, presença de CO2 ou não, e o terceiro fator é nutrição e fertilização das plantas, né, o que elas comem. Então, respondendo a sua pergunta, se eu tivesse que chutar, que eu não sei a resposta, se eu tivesse que chutar, eu diria que é um erro genético. Mas já que você trouxe essa polêmica, eu queria dar uma aprofundada nela, e porque assim, eu ando escutando muito podcast lá do podcast que traz vários breeders, e vários deles, bom, eu concordo que, né, o problema é que tá todo mundo cruzando tudo com a cookies, né? E aí talvez esse defeito genético que ela tem, que se ficasse restrita à família dela, ok, mas tá todo mundo cruzando tudo com a cookies. Então eu acho que o problema seria mais a ação da gente cruzar tudo com cookies do que a genética em si, porque eu não lembro quem foi o breeder, mas ele falou, acho que foi o CSI do Pirates of Emerald Triangle. Ele falou, querendo ou não, a strain resistiu ao teste do tempo, né? Porque são vários anos e tá todo mundo aí, querendo ou não, plantando ela ainda. Hypada, né? Tá sendo hypada. Eu vi o Tom Hill falando isso também. Acho que foi não sei se foi no podcast. Ele começou a falar sobre esse problema, né, de mutação nos tricomas da cookies.
Tem várias mutações, né? Mas a gente focando em tricoma aqui, ele começou a falar desse problema e que ela é uma genética boa porque o público gosta dela. Ela traz sabores exóticos, pelo menos quando saiu era exótico, hoje já nem tanto. Ela traz sabores exóticos, traz potência, traz rendimento em extração, principalmente porque ela não rende muito em biomassa, mas em extração ela rende bastante, proporcionalmente. Mas o problema não é dela, né? Aliás, é um problema dela, mas o problema dela influenciando as outras genéticas é mais o problema da ação humana, né? Mais do que da genética. Mas é bem interessante como genéticas com mutação que produzem tricomas defeituosos, ela tem seu valor, né? A gente pode falar no outro episódio depois sobre seleção genética, cruzamento, etc. Mas falando de tricomas, você percebe que você não precisa de tricomas super bem desenvolvidos ou tricomas perfeitos para falar de produto final de qualidade, né? Mesmo tricomas defeituosos e problemáticos, você consegue tirar coisas de qualidade. E uma genética que está hypada, sei lá, quando foi descoberta a CUFOS, tem uns 10 anos, pelo menos, mais de 10 anos. Cara, tipo, tem bastante genética que não rende nada em quesito extração, mas é muito boa. Então também a gente falar de qualidade de tricoma, assumindo que vai ser qualidade de forma geral, também às vezes pode ser um pouco injusto. Porque tem certo perfil de terpeno ligados a tricomas grandes. Ao menos os fenos que eu mais vi tendo tricoma grande são essas papaya, são essas gorila, que tem perfil de terpeno meio doce. Quando você vai extrair algo mais limãozão, você vê que rende de forma geral muito menos. Então acho que em questão de produto final, o rendimento vai ser muito ditado pelo formato do tricoma. Mas em questão de sabor e complexidade, acho que até tricomas defeituosos ou de baixo rendimento, eles podem dar produtos muito bons ainda, mano. Bem legal, porque eu tô fazendo uns wash testes aqui com algumas genéticas que eu tinha separado no freezer, né, que eu tô fazendo seleção ainda. E eu tive genética que rendeu muito pouco, assim, a seco ela rendeu 5, 6%, 7%. No Fresh Frozen rendeu menos de 2%, 2,5% no máximo. O Fresh Frozen é um valor bom. Mas assim, você vê que a cabeça dos tricomas dela são pequenas, ela captura melhor os 45, 60, não pega muito acima disso, mas ela é muito melt, muito melt, que eu deixei num potinho aqui para fazer um teste de cura. Ela derretia, virava praticamente um rosinho, extremamente melt, e isso na 45, 25 full spectrum, né? E tricoma pequeno e tal, e assim, os terpenos bem exóticos, bem interessantes. E vai bem na contramão do que se fala, né, do que é um tricoma bom para extração. Quando você vai pegar os grandes tratores aí, a galera fala muito de cabeça de tricoma, né? Quanto maior a cabeça, melhor. Acima de 90, acima de 120 de gramatura ali na hora de fazer extração, o hash, são os melhores tricomas, são os mais cabeçudos, que tem mais quantidade de compostos e tal. Aí leva a gente para um debate, né? O que caracteriza um tricoma bom para extração, né? Como você faz seleção de planta para extração? O que você observa no tricoma? Característica... eu sei que tem característica sensorial que também pode ser meio subjetiva, você pode gostar de algo que eu não gosto e vice-versa, ou você pode ter uma percepção que outras pessoas não têm, mas cientificamente, né, qual é o critério? A gente faz análise anatômica do tricoma, tamanho, estrutura, a característica do weak neck, por exemplo, é importante para aumentar o rendimento na extração. O que a gente observa quando a gente vai selecionar uma planta para extração? Bom, eu vou responder a pergunta bem rápido, mas eu vou querer fazer vários paralelos a tudo isso que a gente estava conversando. Respondendo a pergunta bem rápida, o que caracteriza uma coisa boa para extração? Na maioria das vezes, a grosso modo, a gente está falando de rendimento, né? Então, já fazendo o reboco da anatomia que a gente estava discutindo, uma genética boa para lavar, no caso falando de bubble hash, é uma genética que tem a grande presença de tricomas glandulares captados com as células basais fracas. Vai ser fácil de extrair e vai ter muita coisa dentro. Na prática, quando a gente está fazendo, a gente faz aqueles wash test no jarrinho para ver o rendimento, para ver se vale a pena ou não lavar. Porque se não rende nada, você vai perder tua crop, todo o dinheiro que você botou ali, você vai estar perdendo, certo? Aqui a gente fala muito da textura do tricoma ao toque.
a maioria do pessoal que está bridando para racha, ou então está lavando racha, está procurando os tricomas arenosos, né? Por quê? Dois motivos. Primeiro, porque é mais fácil na hora de coletar na bag. Se o tricoma é muito oleoso, ele vai grudar na bag e é um saco para limpar, é um saco para coletar. Se você está fazendo múltiplas lavagens num dia com strain diferente, você tem que limpar a bag, tem que passar no álcool, atrasa o trabalho todo. Então, os tricomas arenosos costumam render mais e é mais fácil de trabalhar, inclusive mais fácil de secar no ar se você não tem um freezer dry ou uma máquina. Então, respondendo a pergunta bem rápido. Mas, eu queria voltar e fazer o paralelo que a gente estava falando da cookies, da strain, da hype. Na minha opinião, o problema é a moda, entendeu? Quando todo mundo começa a fazer a mesma coisa e a gente começa a perder cultura, e a gente começa a perder strain, e a gente começa a perder patrimônio genético, e a gente começa a perder, na minha opinião, o que a cannabis realmente era. Porque, na minha visão de quem está morando nos Estados Unidos, o que está acontecendo é o seguinte, e já até falando um pouco de geopolítica, do que eu observei daqui, o Brasil paga muito pau para os Estados Unidos, mano, e a gente quer copiar tudo que está sendo feito aqui, entendeu? E aí, já voltando para aquele ponto que a gente estava começando a conversar no início do podcast, o que está acontecendo com a cultura aqui? Isso, assim, isso que eu tô falando é só da bolha que eu tô vivendo, tá, pessoal? Tô cagando regra aqui, falando que essa é a verdade do universo do que rola aqui, não. É só a minha experiência limitada da costa oeste dos Estados Unidos. Há muito, antes de 2015, 2014, o que a moda era shatter, era BHO, era isso que valia $120, $150 o grama, entendeu? Bubble Hash era tirado de tempo, mano. Era a maçaroca preta que ninguém queria nem ver. Que o pessoal dava trinha assim, ó, na rua, toma isso aqui, joga fora. Conforme o tempo foi passando, 2015, 2016, 2017, o sem solvente começou a pegar moda, né? Rosin fez essa moda virar e agora a gente está indo para a onda do melt, né? E aí eu tava vendo várias pessoas discutindo isso, que essa história da gente bridar só para melt, a gente está limitando um espectro, talvez de canabinoides de substâncias, só naquele bloco, entendeu? E eu acho que isso já linka também com o que a gente estava conversando antes sobre as potências, que o Tru estava falando. É a resistência, o que é mais forte? Se você fuma BHO sempre, quando você fumar um rosin, talvez você vai ficar mais chapado. Ou se você fuma uma Bubble Hash sempre, quando você fumar flor, talvez você vai ficar mais chapado. Isso por causa dos diferentes tipos de canabinoides, terpenos, que se encontram nos mais diferentes, variados tamanhos de tricoma. Então eu acho que tudo isso desenvolve um papel muito importante nisso tudo que a gente estava conversando, de efeito e tudo mais. Quando a gente está falando de estabilidade da resina, o que eu entendo é o seguinte. Aqui, agora, como a gente estava falando, a moda é fresh frozen, né? Então, quando você tira o racha do fresh frozen, do freezer dryer, desculpa, e ele entra em contato com o ar e com a temperatura ambiente pela primeira vez, começa o processo de oxidação dele, certo? Eu gosto de comparar o tricoma como se ele fosse uma fruta. Eu não sei se já ouviu falar desse conceito de frutos climatérios. Na biologia tem esse conceito de que são frutos, por exemplo, o mamão. Você tira ele da árvore, ele continua madurando. A bioquímica dentro da fruta, os processos continuam acontecendo. Eu entendo o tricoma do mesmo jeito. Quando a gente tira ele do freezer dryer, começa o ciclo de vida dele, que é o quê? Claro que varia de strain para strain, tem coisa que é mais seco, tem coisa que é menos seco, mas em geral, o que acontece? O tricoma sai daquela textura de pozinho, quando o ambiente está muito frio, ele está no ambiente muito frio, ele fica na textura de um pó, de uma areia. Vem para a temperatura ambiente, começa a esquentar, ele começa a engordurar, começa a ficar grudento, parecendo um caramelo, um açúcar, a textura de CEP, né? Conforme ele vai curando, degradando, os processos vão acontecendo, a resina se transforma e sai dessa textura grudenta e passa para uma textura seca. Aqui a gente chama de textura de paçoquinha, né? Sabe quando você desmancha uma paçoca?
paçoca, assim. Então, a estabilidade da resina diz respeito a isso. Quanto tempo aquela resina consegue ficar em um estado sem passar para o outro? Quanto tempo ela fica naquela textura grudenta até passar para uma textura seca? Ou seja, resinas estáveis vão ficar muito tempo. Você tira ela da geladeira, ela vai ficar ali, naquela textura grudenta. Resinas pouco estáveis são resinas que, em questão de horas, você vê ela se transformando e ela passa dessa textura grudenta para a textura mais seca. Acho que isso que seria a estabilidade da resina dentro do mundo do bubble hash, né? Fresh frozen. Você acha que muda no BHO, Tru? O que seria a estabilidade da resina, na sua opinião? Mano, acho que ocorre tipo, alguns processos bem iguais, cara. Porque, querendo ou não, tipos de tricoma, mesmo fazendo um vidro, um bader, algo assim, vai ter resultado diferente. Então, tipos de resina vão dar vidros diferentes, vidros com textura diferente. Então, com o tempo você vai percebendo isso, que diferentes genéticas, elas vão se comportar diferente, tanto que tem genética que você não consegue fazer coisas que você faria com genéticas mais secas, porque tem genéticas que realmente são bem mais oleosas. Então você vai tentar fazer, exemplo, um honeycomb que precisa de certa estrutura e você não vai conseguir, porque ela vai tender a ficar bem oleosa. Então, acho que no BHO é praticamente a mesma coisa. E tipo, é por isso que você só consegue também fazer diamonds com resinas bem estáveis e resinas que obrigatoriamente exigem um percentual de THC bem alto, porque no fim você vai estar buscando só isso. Não, só ia falar que no rosin vale a mesma coisa que a gente estava falando. Quando você acabou de sair da prensa de rosin, tem aquela textura de prensado fresco, que é a mesma coisa, é grudento. Você pode aplicar diferentes técnicas de cura para chegar numa textura de butter, e do mesmo jeito a gente julga a estabilidade pela mesma forma. Quanto tempo a resina fica naquela textura inicial sem ser transformada? É interessante que essa parte de textura mais oleosa, menos oleosa, mais seca, influencia até na purga, né? Quando a gente está falando de solvente, o gás prende mais a determinado tipo de resina, ou seja, às vezes você precisa de 150 horas para fazer uma purga completa de determinada resina, que com uma outra resina você faz em menos tempo, em 60, 70, 80 horas, né? E aí a estrutura final fica bem diferente também. O Tru mostrou uma foto ali, que depois eu vou ver se eu anexo para vocês aí. Mostrou uma foto ali que de um lado ele tinha uma resina menos oleosa, ela ficou mais estável, parecia mesmo uma chapinha de vidro, né? E do outro lado ficou todo esburacado, né? A resina depois da purga ficou toda esburacada. E aí era uma mais oleosa, uma menos oleosa. Então até a interação com o solvente, com o meio, se vai absorver mais ou menos umidade depois da extração, né? Isso tudo é influenciado pela estrutura da resina, não somente a estrutura do tricoma, né? A gente está falando depois de pós-processamento, pós-extração. O tipo de gás que você está usando vai influenciar nisso também? Se é butano ou se é propano? Ah, sim. Geralmente o pessoal tem essa regra que eu não sei o quão certa ela é, mas geralmente é tipo, butano você está buscando canabinoide e propano você está buscando terpeno. Eu não sei a validade científica disso, mas na época que eu aprendi era tipo essa meio que, entre aspas, a regra. Mas de fato, quando você usa propano e butano, você vê que tem um produto final diferente, mesmo usando a mesma matéria. E geralmente o propano tende a ser muito mais oleoso. Tipo, ele não fica muito duro. Ele fica mais gel. Então acho que pode ser. Não, tipo, eu não acho. Ele é porque você está meio que extraindo outros componentes. Então acho que essa interação também tem a ver com o solvente. É algo com afinidade bioquímica, né, do solvente com os compostos da matéria ali, que vai gerar resultados diferentes. E sobre a gente pode falar sobre quais são os tipos de as melhores texturas, né? Tipo de estabilidade, tipo de resina mais seca, menos seca, para extração com ou sem solvente. O que você já percebeu? Assim, para mim é questão de gosto.
Eu gosto às vezes quando eu falo de hash, eu gosto de uma resina que às vezes melta mais, que eu consigo mandar um deb sem precisar fazer um rollzinho com ela. Ela vai gerar menos resíduo, é mais fácil de manipular. Se eu deixar a temperatura ambiente, eu consigo deixar ela de um jeito, se eu resfriar, eu deixo de outro jeito. Já tem resina que ela é igual o tempo inteiro, né? É aquela farofa, né? Aquela areiazinha, que resfriada ela fica de um jeito, a temperatura ambiente ela fica igual. Às vezes é mais fácil para manipular, mas você não consegue trampar muito a textura dela. E para solvente eu acho que já isso é menos decisivo, assim. A gente consegue dissolver qualquer tipo de resina, né, numa extração com solvente. Daqui algumas vão dar uma textura um pouquinho diferente, outro diferente, mas no geral você vai extrair o óleo daquilo ali, um óleo mais ou menos estável, mas eu acho que influencia mais no hash, e o hash tem trabalhado muito com textura ultimamente. Olha, a moda aqui, o produto que você vai achar com maior valor agregado é o 6 estrelas, né? O Bubble Hash 6 estrelas. Falando agora de sem solvente, né? Que é o que eu posso falar com propriedade. Na minha opinião, eu acho que assim, é como se você tivesse um baralho, um jogo de carta, e cada carta tem uma função diferente. Vai depender do seu objetivo final. Por exemplo, sim, o 6 estrelas grudento, que você faz as bandeirinhas, é a melhor coisa para dar um deb. Fácil de limpar depois, a onda é muito boa, eu concordo. Mas apertar essa textura num baseado, eu acho horrível. Eu passo horas, não fica direito, o bagulho não queima, não é da hora. Então, às vezes eu quero fumar aquela mesma resina num baseado, eu separo um pedaço, deixo ela curar, quando ela tiver sequinha que nem uma paçoca, eu vou lá e desmancho num baseado, que fica muito mais fácil de bolar. Pro dia a dia, eu gosto da textura de bater. Por quê? Porque eu posso deixar fora da geladeira, que não vai estragar, vai demorar para estragar, e é fácil de dar um deb, e é fácil de bolar um baseado. Então, e isso para genéticas também. Às vezes você tem genéticas que são mais grudentas, e tem umas que nem estava falando, que fica em pozinho para sempre. Então você pode usar essas propriedades conforme te convir e conforme for o seu objetivo final. Por exemplo, uma resina que é muito grudenta, vamos supor, você está com um freezer cheio de fresh frozen e duas strain, uma que é mais grudenta, uma que é menos. Então, às vezes você faz um blend, você bota só um pouquinho da que é menos grudenta para não grudar tanto na bag. Então, para mim, esse é o ponto-chave, é entender que cada um tem uma característica diferente e julgar quando que eu vou usar o que conforme as minhas necessidades. Mano, esse fator de fazer mix com genéticas é algo que eu é algo que eu não vejo as pessoas falando muito, mas é algo que eu faço bastante. Já tem algumas genéticas minhas que eu sei que eu vou misturar com outras genéticas, que fica mais fácil de você extrair, às vezes lava melhor no gás. Então tem todos esses fatores que contam também para ambos, com e sem solvente. Mas de ponto de vista pessoal, eu prefiro textura mais dura, porque quando você tá com algo muito oleoso, acaba ficando muito chato de você manusear aquilo o tempo inteiro. Então eu sou muito mais de uma resina mais dura do que algo mais oleoso. Mas geralmente os terpenos que eu gosto tendem a ser de resina mais oleosa. Então também isso acaba tendo um contraponto aí. O que vocês acham que torna uma resina mais ou menos oleosa? Esses dias eu tava vendo um material da Low Temp, né? Acho que é Low Temp. Produz aqueles prensa de rosinha e tal. Eles estavam mostrando vídeo sobre captura dos terpenos que sai no escape ali do freeze dryer, né? E aí eles foram explicar que, dependendo da estrutura da membrana do tricoma, ele pode ser mais ou menos permeável. Eu postei um material no meu Insta ali falando sobre permeabilidade da membrana. Inclusive, fotografaram isso não tem muito tempo, né? Mas era uma foto que estava meio perdida ali na literatura, ninguém deu muita atenção. Está começando a vir à tona agora. Sobre a permeabilidade da membrana, né? É a permeabilidade que torna ela mais ou menos estável, mais ou menos oleosa, né? A espessura da parede da membrana, talvez, torna ela mais ou menos permeável.
Olha, eu acho que tem a ver com como a gente estava falando antes da anatomia do tricoma, tem a cutícula, né? Essa membrana e circunda toda a cabeça do tricoma. Isso aqui é puro achismo, tá? Eu não tenho base científica nenhuma para estar falando isso, mas eu acho que tem a ver com a espessura e a composição dessa membrana. Acho que algumas genéticas, essa membrana é mais firme e segura, e outras genéticas, no caso de lavar com água e gelo, eu acredito que algumas delas sejam até hidrossolúveis e que elas se desmanchem na água e que vá embora nas bags. E por isso que eu acho que algumas strains lavam mais e outras menos, além da facilidade de remover o tricoma, claro, né? Mas eu acredito que o tricoma se dissolve na água igual uma bexiga, um balão d'água cheio d'água dentro de um rio. Se ele tá lá para lá e para cá, por algum motivo essa membrana estoura, todo o conteúdo dele se perde e a gente não consegue coletar nas peneiras. Eu acredito que seja isso. Pois você acha que a estabilidade tem a ver com, assim, falar de uma resina mais ou menos oleosa, mais arenosa, você acha que tem a ver com a espessura das paredes, fazer ele mais permeável ou menos? Porque eu vi eles fazendo uns testes, tinha lá na captura dos tricomas que vazam no vácuo, né? Tinha genética que saía bem mais terpenos ali, óleos essenciais no vácuo, outras saiu menos, isso aplicando a mesma temperatura, o mesmo vácuo. A permeabilidade, você acha que tem a ver com a espessura dessas paredes, ela ser mais ou menos estável. E que não sei se necessariamente vai gerar um extrato, um hash mais ou menos estável à temperatura ambiente, que vai ser mais melt, menos melt. Bom, você tocou num ponto importante. Além da membrana, a gente tem que estar atento à composição dela, né? Os terpenos, por exemplo, são solventes. Então, eu já vi gente falando que os terpenos começam a dissolver as membranas. E, por exemplo, quando a gente está curando o rosin, que ele vai saindo dessa textura grudenta para uma textura mais sequinha, tem gente que fala que é isso que está acontecendo. Os terpenos vão dissolvendo as paredes e esse líquido vai dissolvendo e tudo vai virando uma massa e cristalizando, né? Com certeza a composição dos tricomas também é um fator extremamente importante nisso. Agora, sobre o que sai do freezer dryer, algumas strains que você falou saem mais, outras saem menos, eu acho que tem a ver com a volatilidade dos terpenos que estão ali presentes, né? E isso tem a ver com a estabilidade da resina. Quanto tempo ela consegue segurar naquela forma antes de se transformar. Então acho que seria isso. A composição da membrana, a espessura dela e a composição do óleo essencial, né, da resina. Você falou sobre captura de subprodutos ali, você falou da água do hash, que às vezes sai com cheiro, né? Às vezes até com gosto, se você dá uma talaga errada assim, provar, tem até o gosto da flor ali, né, na água do hash. Que a indústria o que a indústria anda fazendo, na verdade, para capturar isso? Eu vejo gente capturando na saída de vácuo, inclusive no mundo do solvente, o Tru a gente já discutiu isso uma vez, tem os death traps, né? Que é para capturar os terpenos que saem ali durante a purga do vácuo e tal, e você captura e depois readiciona no extrato. A gente estava falando mais cedo sobre readicionar os terpenos ou os compostos secundários da planta no hash, depois do hash extraído, né? Que é meio polêmico, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. O que a indústria anda fazendo nesse sentido aí? Por aqui no Brasil não tem muita coisa, né? Mas nos Estados Unidos eu já vejo que tem muita solução, muita tecnologia para lidar com esses subprodutos aí que saem na extração. Bom, nos lugares que eu trabalhei, o que costuma acontecer é retornar essa água para o jardim ou para a composteira. Eu vi aquele vídeo da Low Temp, né, um tempo atrás, ensinando como que você recapturava esses terpenos. Eu confesso que eu nunca fiz, então eu não tenho muita propriedade para falar aí. E eu escutei a galera que estava tentando fazer uns fermentados com essa água. Eu nunca cheguei a provar o resultado. Não sei se eles estavam fazendo uma espécie de um vinho. Nunca cheguei a provar, mas ouvi a história. Na indústria legal, eu acredito que eles tenham que descartar. Aqui eu já estou no achismo também. Eu acredito que eles tenham que descartar. Mas nos lugares que eu trabalhei é isso. Esse líquido volta todo para as camas de jardim.
É tipo que a iniciativa woke, né? De aproveitar isso na composteira ou fazer um fermentado. Na indústria mais high-tech, assim, eu não vejo isso acontecendo, mas eu acho. Eu tenho um amigo que já fez uns testes usando destilador fracionado. Ele juntou a água do haxixe, meteu no destilador, ele 40, 50 litros de água, meteu no destilador, tirou quase meio ml de terpenos que ficou naquela água ali, sabe? É bastante coisa, mano, bastante. Meio ml de terpeno pode contaminar, sei lá, 500 gramas de haxixe. Contaminar assim, né? Mudar totalmente a característica sensorial dele. Eu acho que tem um valor bem legal aí. Eu vi você falando que não tinha muita afinidade com esse lance de readicionar terpeno, recapturar terpeno, adicionar no hash, que prefere o hash mais da forma que ele sai, né, no final da extração. Mas eu acho que é um valor bem interessante essa recaptura, né? Pelo menos no mundo do solvente tem bastante valor, que a galera devolve os terpenos que seriam perdidos, né? Eu acho que na produção de hash solvente lá tem esse impacto também. Eu sou obrigado a concordar com você. Assim, a minha opinião pessoal, que eu projeto para minha marca, por assim dizer, é isso, né? Do racha intocado, o mais intocado e puro possível. Mas, igual a gente estava conversando antes, eu não tenho como negar o valor que tem disso. Mas aí eu vou trazer 2 pontos. Tem um hashmaker, não sei se eu posso falar o nome dele, mas ele lançou um curso de freezer dryer recentemente e ele bate nessa tecla, que assim, se você está saindo terpeno na água do seu freezer dryer é porque você está ficando errado. Aí vou dar um joguinho de graça aqui rapidinho. A maioria das pessoas, quando eu aprendi o temp shelf do freezer dryer, que é a máxima temperatura que o freezer dryer esquenta para sublimar a água, o pessoal fazia 40, 45 Fahrenheit, máximo. O cara já veio com uma outra proposta. Ele falou assim, cara, se você está querendo fazer quantidade, é 20 Fahrenheit, essa temperatura. Se você quer qualidade, é 5 Fahrenheit. E ele argumenta que essa concentração de terpeno no seu concentrado vai influenciar a estabilidade da sua resina. Mas de volta para o que você estava falando, tem um valor econômico sim enorme e, na minha opinião, é outra coisa que eu sou contra. Esses cartuchinhos, essas canetinhas eu sou contra, mas eu acho que esse terpeno tem um valor incrível, por exemplo, para ser adicionado nos cartuchos, apesar de eu ser contra. Eu acho que tá aí um grande valor, assim. Porque, querendo ou não, é recurso, né, mano? Igual eu estava falando, um recurso precioso. PML de terpeno tem empresas aí que trabalham só com isso, né? Então, assim, é um recurso valioso. Boa. E, assim, você acha que isso... Vamos falar um pouquinho sobre cura do haxixe, processo de cura. A gente falando sobre estabilidade, acho que puxa muito esse assunto de cura, né? Estabilidade influencia muito em se adicionar ou não terpenos, etc. A perda de terpenos por si só a perda de terpenos para o aço já muda a textura, né? A textura do haxixe vai mudar. E vamos falar um pouquinho sobre cura, perdas que a gente tem de determinados tipos de cura, como fazer uma cura para manter a qualidade, se é desejável ou não perder alguns compostos ali, os originais da planta, se é desejável sofrer oxidação, transformação química e tal. Bom, antes de mais nada, a cura, na minha opinião, é uma questão muito cultural. Igual a gente estava falando das modinhas, hoje a moda aqui é isso, né? É o fresh frozen, é o mais fresco possível, é o melt que sai do freezer e chega para o cliente intocado. Isso tem a ver com a cultura daqui. Na minha opinião, a cura... Peraí, eu quero fazer um outro paralelo antes, sem me perder. Igual a gente estava falando das modinhas, eu acho que as copas canábicas, elas influenciam muito nisso. Porque, que nem, por exemplo, a copa que é mais famosa aqui, a Eagle Clash. Junta os caras para dar cada um 40 debs um atrás do outro. Cara, você não vai estar julgando potência ali. Você nem vai conseguir entender qual que é a potência. E eu tô falando disso para falar de cura, porque eu acho que cura afeta diretamente a potência. Eu vou chegar lá. Então, do mesmo jeito que a gente está selecionando e bridando, por exemplo, só para cookies, a gente também está selecionando e bridando só para gosto. Porque é isso, quando você está na copa ali, é um deb que você tem para julgar o negócio, então você não vai julgar efeito. E por isso que eu acho que a cultura aqui tem muito disso, do fresco, do fresh frozen.
Isso, na minha opinião, vai gerar uns efeitos da forma ácida, né, do canabinoide em questão. Quando a gente está falando do THC na forma ácida, na minha opinião, para mim, isso gera uns efeitos de ansiedade, certo? E, bom, ainda que eu faça isso, às vezes, quando eu estou em casa tranquilo, eu dou vários deb, um atrás do outro, eu prefiro muito mais dar um deb e ficar chapado o dia inteiro. E eu acho que isso vem da cura. Na minha opinião, quando a gente está curando, que a galera fala de degradação, né, que a gente está degradando as moléculas, mas na verdade é uma degradação que transforma. Que nem eu estava lendo um artigo e a literatura defendia isso. Várias propriedades terapêuticas são amplificadas no processo da conversão do canabinoide na forma ácida para a sua forma normal, certo? E igual a gente estava falando antes também, qual que é o seu objetivo final, né? Por exemplo, se eu quero dormir e eu estou com insônia, eu vou precisar de alguma coisa que seja rica em CBN, que é, teoricamente, um canabinoide altamente degradado. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu fui muito sucinto, mas eu acho que a cura é cultural. Por exemplo, o Piatella estourou na Espanha, onde a galera fuma muito baseado com tabaco. Então, essa cura, além de, na minha opinião, ressaltar, deixar mais potente, também torna mais fácil de bolar e manusear ele. Então, não sei se eu respondi muito bem a pergunta, se quiser aprofundar mais, mas essa é a minha opinião sobre cura. Eu acho que é válido, sim, de acordo com a situação e com o que você quer fazer. Para mim, hoje, Piatella é meu favorito, que eu ando curtindo mais fazer. Eu particularmente gosto muito, eu já entrei nessa onda principalmente na minha época que eu estava mais focado em extração com solvente, entrei muito nessa onda de extrair resina mais fresca, né, mais jovem. Eu vi aqueles shakers super cristalinos, pouco oxidado, pouco amarelado, né, um âmbar bem claro, às vezes chegava a ser branco. Você pegar um shaker do Wax Plug, essa galera mais profissional em solvente, você vê que os caras fazem, mesmo sem CRC, sem remediação de cor, os caras faziam uns óleos, uns shakers bem claros, assim, bem cristalinos, mesmo só controlando ponto de colheita, se era fresh frozen ou não, temperatura de seca e tal, se não for fresh frozen. Eu já passei muito por essa fase de resina fresca. Hoje eu gosto de tudo, acho que todo mundo aqui gosta de tudo, ninguém dispensa uma boa especiaria, mas eu acho que a resina curada tem um valor medicinal maior, sabe? Eu acho que tem um efeito mais complexo. Quando a gente fala de efeito em Toledo, a gente está falando de compostos mais complexos ali, né, que vão interagir com o seu organismo. Eu acho que tem um efeito mais complexo, mais completo, digamos assim. O efeito é melhor, o sabor e aroma é mais arredondado, mas tem alguns pontos mais delicados assim, que aparecem na cura, que na resina fresca muitas vezes não aparece, né? Na resina fresca às vezes grita muito os monoterpenos, uns terpenos secundários assim menos voláteis, e tem muita transformação também que acontece a nível de canabinoide, né? Que eu acho que tem valor aí na parte de cura. Mas a resina fresca é boa também, mas é isso que você falou, né? Dá um efeito mais acelerado, né? Mais de ansiedade, mais esquizofrênico, podemos falar assim. Você fica mais mordido, né? Eu acho que a resina curada já não dá muito nisso. Não sei se é a idade que fala, tem gente mais jovem que gosta de um efeito mais acelerado e outros não. Mas ultimamente eu tenho preferido uma resina mais curada e tal. Eu reconheço que tem um valor aí que a planta fresca já não consegue entregar. Mesmo a flor curada muitas vezes não vai conseguir entregar. Tem que fazer uma cura posterior da resina ali, que vai rolar muito biotransformação, né? Interação bioquímica e tudo. Pô, e tem também o fator de que quando o pessoal vai extrair plantas inteiras, eles já estão colhendo antes. Então não está nem ocorrendo aquela maturação da planta no pé em si. Eles estão colhendo tudo branquinho para a extração sair branca e menos amarela, que assim eles conseguem vender mais. Então acho que tem toda uma rede de fatores que tipo, querendo ou não, a mídia traz. Mas eu pessoalmente, eu faço com tudo curado, mano. Eu extraio com tudo seco e curado. Eu sempre faço com tudo curado, porque acho que tem uma complexidade muito maior. Acho que o sabor ele fica mais complexo, a onda ela fica mais completa. Então acho que
uma extração boa é uma extração que cura bem também. Porque eu também não acredito que você vai extrair a parada que vai ficar ali 2 semanas com saborzão, depois vai ficar uma parada completamente apagada. Eu não considero isso uma extração muito boa. Ela pode ter seu forte ali, mas às vezes ela não tem uma estabilidade e uma complexidade para suportar isso. É a extração de copa, né? Estava conversando com o pessoal esses dias e a gente viu que está se formando um padrão fora do Brasil e no Brasil também. Que vem levando copa, nível de extração é cor, né? Extração clara, bonita, limpa, aquela quase nevada, e monoterp, né? Tipo, você acabou de fazer a extração, alguns dias já mandou para copa. Aquele terp gritante, a cor maravilhosa, extração sem nucleação, estável ou com uma textura, uma aparência bem chamativa, é o que leva a copa, né? Mas uma boa extração curada, que um aficionado vai curtir, aliás, uma boa extração curada, trabalhada e tal, que leva tempo para ficar pronta, é coisa de aficionado, né? Gente quase saudosista, eu não vou dizer saudosista porque tem sua qualidade sensorial, mas é o tipo de coisa que não hypa, né? Não tá na moda. O que leva a copa são resina fresca e efeito acelerado e monoteto gritando. Eu sou obrigado a concordar com vocês dois. É isso mesmo que você falou, que tá levando copa, é isso. E aí todo mundo acha que o fumo bom é isso. E é igual você falou, tipo, quem tá atrás do outro tipo de resina é quem é aficionado mesmo. Porque, pô, por exemplo, eu fumo o dia inteiro, mano. Eu preciso de uma coisa que pega mesmo, tá ligado? Porque, pô, se for só saborzinho eu como balinha. Mas igual você falou, óbvio, a gente gosta muito, então você vai chegar com uma crema saborosa, é claro que eu vou degustar, mas eu, como um maker, pra minha marca, eu quero que você sinta o efeito da maconha. Eu quero igual eu me sentia quando eu tinha 15 anos, mano. Fumava um baseado e ficava horas ali viajando. Acho que é por aí. E para fazer extração, falando de ponto de colheita, resina mais clara e tal, mais fresca, para fazer extração, o que vocês andam observando na hora de colher? Vocês preferem a planta um pouco mais passada, um pouco menos que o tempo usual determinado para a colheita? O que vocês estão percebendo aí de resultado final, com uma colheita mais tardia ou mais cedo? Pô, depende. Se eu estiver buscando terpeno, eu vou colher com tudo branco. Eu não vou deixar praticamente nada ficar âmbar. Que aí é mais ou menos o pico de terpeno que eu observei, tipo, ao longo de anos. Mas nada comprovado. É só a minha via experiência. Eu não deixo chegar muita coisa no âmbar se eu quiser extrair tudo. Agora, se eu quiser pra, tipo, fumar bud, aí eu deixo passar um pouquinho mais. Eu deixo ficar com uns 10%, uns 20% âmbar. Eu acho que é difícil falar um cenário ideal como se fosse uma receita, né? Porque cada situação é uma situação. Por exemplo, já tive trabalhando em grow indoor, que a gente tinha 2 strains, uma tinha chegado e a outra não. E aí não tinha como deixar a outra ir muito. E por questões práticas, de resetar o quarto, a gente colheu tudo. Assim, da mesma forma como aqui, quando a gente está trabalhando outdoor, chega o final do ano, congela, tem geada, né? Tem nevada. Então, às vezes a planta não chegou. E a gente tem que colher do mesmo jeito para não perder ela, porque congela, o bud se desmancha e em questão de uma noite você perdeu sua colheita inteira. Então, às vezes a gente colhe também quando o clima, a mãe natureza manda. Se eu tivesse assim que a decisão fosse minha num cenário perfeito, eu pudesse escolher exatamente como, eu gosto daquilo que o Tru falou, de 15, 20% âmbar, mas eu gosto também, ainda que a gente esteja cultivando para resina, né, que a gente seja fazendeiros de resina, querendo ou não, a gente está cultivando uma planta de uma flor, então eu acho eu não sei meio que como que explica isso, o Kush Kirk tinha muito disso, você olha pro bud e você vê se ele ainda está crescendo, né, tem os pistilos vermelhos que você pode usar para ter uma noção, mas a forma do bud, quando ele ainda está se desenvolvendo, você vê que tem uns biquinhos que vai crescendo. E aí chega uma hora que você tá vendo a planta todo dia, ela meio que ela não cresce mais, ela até começa
é encolher um pouquinho. E aí, na minha opinião, esse é o ponto certo. A hora que o bud começa a encolher um pouquinho, essa é a hora. Bom, eu estava vendo uma técnica, o Tru até viu também, uma técnica do Wax Plug, que ele utiliza a luz UV para destacar os tricomas, porque interage, né, de acordo com a maturação do tricoma, ele vai interagir de forma diferente na luz UV. Tipo, o âmbar fica meio âmbar mesmo, meio avermelhado, os tricomas leitosos eles ficam bem azuis e o transparente, você vê que ele fica meio apagado, meio transparente mesmo. Então, tem gente já usando aí técnica de luz UV para saber quando colher, baseado no que você vai produzir, né? É uma resina mais madura, você colhe tudo mais aquele padrão, né? Você colhe tudo mais leitoso e a luz já destaca, já fica gritante assim, ó. Tá tudo bem leitoso, hora de colher. Tem umas técnicas bem interessantes surgindo aí. Aliás, surgindo não, né? Isso tem um tempo que o pessoal usa isso, mas acho que tá vindo à tona agora por conta disso, de fazer hash com resina mais fresca ou mais curada. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de bater também na tecla é que a gente não tem uma receita, né, para maconha. Várias formas de se fazer. E aí eu acho que isso também vai muito do maker, do cultivador e do maker, de tipo, cada um vai ter as suas preferências de como você gosta de consumir a sua resina. E na minha opinião, o mais legal, o que eu mais gosto é de ter todas as opções. Que é a mesma resina de várias formas, porque aí eu mesmo posso consumir e julgar e ver quais são as diferentes nuances e que às vezes uma strain fica melhor de um jeito, às vezes outra strain fica melhor de outro, né? Então, na minha opinião, o mais interessante é você poder ter essa diversidade. Eu acho que isso também é mágico da ganja, né? Uma das muitas coisas mágicas. Boa. E sobre breeding para hash? Você acha que é subjetivo também? É o que eu mais gosto, menos gosto, que o mercado espera, que outro grupo de pessoas espera da extração que você vai fazer? Ou você acha que é um pouco mais técnico, mais criterioso? Por exemplo, o Shuei começou como fotógrafo de flores, né? Ele produziu umas fotos bem feitas de flores e tal para o mercado, talvez. E começou a focar muito em macros, né? E aí, fazendo fotografia de macros de tricoma, ele começou a perceber os padrões de plantas que produziam mais hash, tinha determinadas estruturas de tricoma, plantas melhor para produzir extração com solvente em outra estrutura. Você acha que é muito subjetivo também ou dá para seguir esse padrão de breeding para hash focado em parâmetros mais objetivos, aí fotografia, weak neck, thin neck, tamanho de cabeça de tricoma, etc. Eu acho que a fotografia é uma ferramenta muito interessante, muito útil para a gente entender mais. Não acho que seja a única. Falando agora da experiência que eu tive, que é muito pouca. Não posso falar com propriedade porque eu não tenho grande experiência no assunto, é mais do que eu observei as pessoas com quem eu trabalhei e convivi fazendo. O Kush Kirk, o Brandon, falava muito de quando você junta dois campeões, não tem como sair uma coisa ruim. Então, se você está juntando uma strain que lava bem com outra strain que lava bem, vai sair uma coisa boa. Mas, na prática, do que eu vejo acontecendo, ainda que a strain, na teoria, seja ótima para lavar, se é um pacote, se está vindo na forma de semente, se não está vindo na forma de clone, se está vindo na forma de semente, você sempre vai ser uma loteria, né? Cada feno vai ser de um jeito. Então, como eu bridaria para haxixe, eu seguiria muito a linha de trabalho do que o Brandon faz. Toda vez que ele cultiva algo, ele faz o jar test antes de lavar, descarta todas que não lava e mantém só as que lavam. E vai fazendo o trabalho dele em cima disso. Então eu acho que essa seria a forma para bridar para racha. Estoura, cultiva, seleciona, vê qual que lava, cruza com alguma coisa que lava, estoura, seleciona, cultiva e vai afunilando a sua linha, assim como eu faria. É um método bem tradicional, né? Meio que todo mundo que faz extração mesmo caseira segue mais ou menos essa linha aí. O wash test é meio infalível, né? Ele não mente, né?
Ele te mostra o que vai lavar bem e o que não vai lavar. Agora eu gosto muito da abordagem fotográfica ou microscópica também, que o pessoal usa muito microscópico do Shuei ou de outros aí, que, por exemplo, você compra um pack da Farmhouse, que é o seedbank do Shuei, ele consegue te garantir que, sei lá, 80%, 90% dos fenos dos indivíduos ali vão lavar entre 4% e 6% e vão ter uma determinada gramatura lá, sei lá, de 90 a 120, sabe? O cara chegou num nível de precisão absurdo, absurdo. Você comprar um pack com a especificação de quanto você vai lavar e qual gramatura você vai tirar ali, é fantástico o que ele conseguiu fazer com ferramenta fotográfica e microscópica e tal. Queria comentar algumas coisas sobre esse assunto. Claro que quando a gente está falando de um mercado que nem aqui, que é extremamente saturado, que talvez não seja a realidade do Brasil ainda. Mas, bom, como tem muita gente, tá todo mundo vindo pro jogo do sem solvente, todo mundo saiu de todas as outras áreas, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, tá todo mundo congelando sua plantação inteira. O mercado é flodado, inundado por um monte de strain que não tem gosto. Tá, lava 5, lava 6, lava 7%, mas não tem gosto. E aí a tecla que o Todd, o Resin Ranch, que é um cara que eu admiro muito, uma referência minha, ele bate muito. Às vezes eu prefiro ter uma coisa que lava 2%, mas que tem um sabor único. Por causa dessa conjuntura, o mercado inundado de produtos, certo? Claro que aí é uma situação completamente diferente. A gente não plantar muito, a gente corre um risco muito maior. Então, às vezes, a gente não está disposto a comprometer uma safra inteira e só render 2%. Então, talvez para aí a situação do rendimento ainda seja uma variável muito importante. Mas para cá, eu já vejo que não é tanto, sabe? Porque tem um monte de gente que rendeu muito, mas você está sentado há 2, 3, 4 anos em cima do produto. Enquanto o amigo ali, que produziu menos, mas tem uma variedade de sabores, coisas únicas, vendeu tudo, sold out toda a temporada. Então, acho que isso é uma coisa para a gente também estar avaliando. Particularmente do Shuei, eu já provei 2 vezes coisas dele, cultivados e lavados pela Seventeen, e não me agradou, pessoalmente, né? O trabalho dele com fotografia eu acho incrível, mas as strain deles, o gosto não me agradou muito. Boa. Eu andei lendo no próprio Discord, a galera fala muito isso, né? No próprio Discord deles falam que... E ele confirma que as genéticas deles são building blocks. É para você cruzar com outras genéticas que, por exemplo, são exóticas, mas não lavam tão bem, para você conseguir fazer a seleção ali de uma genética exótica que lava bem, né? É bem nessa linha que ele segue. Eu acho interessante. E aí tem outras linhas, né? Tem gente que faz breeding para terpeno. Quem começou isso, não sei se quem começou isso foi ele, mas... Ele tinha um slogan, né? Mellow That Last, que foi o subcool lá da TGA. Ele criava... E aí ele não era tão criterioso, não tinha uma abordagem tão científica, mas aí começou a surgir os testes, ele começou a ver que as genéticas dele não produziam tanto para extração, mas produziam muito em terpenos, né? Chegava a 5, 6% de terpenos, numa época que isso não era hype, lá anos atrás. A abordagem é totalmente diferente. Você tem genética de qualidade que não produz tanto, às vezes lavam muito mal. Tinha genéticas dele ali que lavavam, apesar que tinha genética absurda, tipo um Chernobyl dele que deve estar lavando uns 8% fresh frozen aí, o clone Golden Ticket. Mas a maioria das genéticas dele não lavavam muito bem, era focado em terpeno, né? Então você vê que tem gente que vende genética focado em rendimento, em gramatura e tal, enquanto lava. E tem gente que vende extração, aí já é extração, né? Tem gente que vende extração baseado no quanto de terpeno tem ali, né? São abordagens bem diferentes, que eu acho que tem mercado para todo mundo, e público diferente também. Mas é bem interessante notar essas diferenças aí no mercado. Nessa linha que você falou, do Subcool, eu acho que vale muito a pena destacar também o trabalho do Mendelbrot, o Mindini. E, por último, o Léo Stone da Aficionado, né? Eu acho que todos esses caras trabalham nessa linha. Na minha opinião, são os melhores cheiros, os melhores sabores que eu já senti. E tá sempre em coisa que não é bom para extração sem solvente. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Na minha opinião, os melhores sabores não lavam. Pô, mano, exatamente.
Os meus melhores fenos, eles não lavam bem. E eu já aceitei isso. Eu sei que sabor muito exótico, ele não vai lavar muito bem. E ele não vai render muito bem também em extração com solvente. E eu não sei o porquê disso, mas isso costuma acontecer bastante até. Pô, isso é unânime, né? A minha pouca experiência que eu tenho com extração aqui, não profissional, eu tenho essa mesma percepção. O exótico não lava bem. Lava um pouquinho melhor em solvente porque eu acho que extração com solvente é um pouco mais eficiente, né? Mas no geral não lava bem. O que a gente faz com isso? A gente vende flor, né? Como é que você vai fazer a extração disso? Sem falar de breeding, faz breeding, seleciona a exótica que lava bem. Não, leva tempo, é trabalhoso pra caralho. Às vezes o cara não tem espaço para isso, o espaço dele é para produção, não dá pra fazer breeding. Né? E você acha que pode ter uma volta? Porque tem uma clara vantagem, vocês podem me corrigir. Tem uma clara vantagem de extração com solvente para essas genéticas que não lavam bem, mas extraem bem com solvente são exóticas. Você acha que isso tem uma chance de hypar novamente extração com solvente por conta disso? A galera mais focada em característica sensorial e menos focada em rendimento, por exemplo? Eu acho que aqui nos Estados Unidos é difícil de acontecer pelo seguinte motivo. Grande parte do preconceito com as extrações com solvente vem porque muita gente explode casa. E as casas aqui são de madeira, drywall, então, tipo, pega fogo. E, assim, como é que eu falo isso sem ser xenofóbico ofensivo? Tem muito noiado nos Estados Unidos. O cara usa metanfetamina, fica fumando porra aí, opiáceos, caralho. Os caras não tem muito discernimento. E aí, eu acredito que a maior parte do preconceito, ou conceito formado, né, vai entender, eles têm a própria experiência deles, mas do motivo da hype do BH ter passado, eu acho que é por causa disso. Eu espero que isso não aconteça no Brasil. Tanto que a gente não tenha esses acidentes explodindo. Eu espero que as pessoas aí sejam responsáveis e que a gente não veja esses acidentes acontecendo. E também espero que não se crie esse preconceito. Porque é o que eu falo com a minha companheira. Ela fala, nunca no Brasil eu fumava Shatter melhor do que aqui. Aqui você não encontra Shatter bom igual tem no Brasil. Então, eu espero que isso não aconteça. Pô, acho que em questão de preconceito, a maioria das pessoas está importando o preconceito sem nem saber o porquê do preconceito. Porque aqui quem faz BHO é um nicho muito pequeno, ou geralmente o pessoal faz para si próprio, então não tem muito mercado para isso. Então acaba que tem muito preconceito só porque americano tem preconceito e a moda é sem solvente. Então as pessoas já assumem que todo BHO é mal feito, todo BHO vai causar, câncer, sei lá, e que associa sempre a algo mal feito. As pessoas não acreditam que tem pessoas no Brasil que possam fazer bem ainda. Acho que é, a principal questão atualmente. As pessoas acham que vai estar todo mundo fazendo com vulcano e vidro em um quarto fechado, tá ligado? Sendo que não é assim, tem muita pessoa que faz muito bem. Atira a primeira pedra quem nunca fez. Mas todo mundo começa errado, né? Mas, cara, interessante a afirmação da sua companheira aí sobre o shaker do Brasil ser melhor do que aí. Bem, bem interessante, porque extração com solvente já foi muito hype nos Estados Unidos, tanto que notícia de explosão é o que mais tem, né? Desde a época do Benzodope ali, os caras fazendo extrações com os shakers e tal. Bem interessante. E o que acontece com as flores exóticas? Elas vão ser extintas para dar espaço para eficiência de extração, para extração mais renosa e tal? Ou a galera vai ficar só nas flores mesmo, não vai extrair aquilo? Ou você acha que tem algo acontecendo, extração supercrítica, ou destilado, vai tomar o local de extração com solvente? Ou a galera vai ficar só nas flores mesmo? Eu acho que é um desperdício você ter umas flores exóticas, umas produções exóticas e ficar só nas flores. Não fazer uns concentrados daquilo ali, né? Olha, eu vou pegar um gancho disso que você achou interessante e vou ir mais fundo ainda. A qualidade da maconha no Brasil é muito melhor que a qualidade da maconha aqui, como um todo. Aqui é relativamente mais fácil de encontrar haxixe bom.
porque eu acho que você consegue mascarar várias coisas no hash que você não consegue mascarar na flor. Então, devido à quantidade de oferta que tem aqui, é relativamente fácil encontrar haxixe bom. Encontrar flor boa aqui é difícil pra caralho. E a minha teoria de porquê é legalização e cultivos em massa. Aí no Brasil é o verdadeiro home grow, mano, que os cultivadores estão, velho, realmente... Não só questão de apaixonado pela planta, porque eu não vou julgar o amor e a paixão de nenhum cultivador daqui, mas a questão do cuidado, da qualidade, da atenção que você consegue dar para as plantas. Quando você está cuidando de 12 plantas, é muito diferente de você estar cuidando de 100 plantas, que é muito diferente de você estar cuidando de 500 plantas, que é muito diferente de você cuidar de 2.500 plantas. E todo mundo aqui joga grande, todo mundo aqui quer cultivar muito, são pouquíssimas pessoas que têm uma tenda em casa. Então, eu acho que isso é o grande porquê de a qualidade das flores ser muito melhor. E você não vai ver ninguém falando isso. Mas, já fazer um comentário sobre o que me veio enquanto você estava falando, aqui acaba que não importa a qualidade do produto. O que determina, e, bom, consequentemente, a qualidade e o preço, é como é feito. Destilado é o produto mais baixo que tem. Aí depois você vem butano, aí depois você vem dry sift, nem tem. Aí depois vem o rosin e depois vem o melt, entendeu? Então, por que isso? Porque como o preço já é pré-estabelecido no mercado, melt vale tanto, rosin vale tanto, destilado vale tanto, BHO vale tanto, porque aqui funciona como commodity, né? Tipo, todo ano o preço muda de acordo com a demanda e a oferta. É uma das únicas crops que muda assim drasticamente. Um ano está muito caro porque pouquíssimas pessoas plantando, muita batida policial. No outro ano mudou todo o cenário. Então, devido a esses preços já estabelecidos, a qualidade da matéria-prima que é destinada é essa, entendeu? Tipo, pro destilado é só o que sobra, o que tá mofado, o que tá cheio de botritos, que tá todo zoado. O que vai pro BHO hoje em dia é os trim velho, entendeu? Aí o que vai pro Bubble Hash comercial, os trim não tão ruins. Aí o que vai pro Fresh Frozen é flor tox. Então, não sei se tem a ver com a pergunta, mas é como eu vejo a cena aqui. Meio que responde que eu já perguntei. É um mercado já bem estabelecido, né? E com as variáveis bem visíveis, assim. Interessante você falar, porque aqui tem uma onda surgindo aí, eu não sei se já chegou por aí, mas tem uma onda de cultivador apelando para o small batch, né? Nano batch, enfim, pequenas produções, o craft farming, né? Esse tipo de apelo para voltar às produções de qualidade, né? Fugir um pouquinho do mercado massivo, das big corps e tal. Você falou que aqui no Brasil é natural, né? Todo mundo é small batch, todo mundo é craft farmer aqui. Mas eu que responde a pergunta, é um mercado bem estabelecido aí, o que é diferente, que é tudo muito experimental, tudo muito orgânico, né? Tudo muito underground, a galera está testando muito, não tem esse retorno rápido do mercado, porque são pequenas produções que circulam pouco, não tem um alcance muito, de um produtor comercial não tem um alcance muito grande, né? Então tudo muito experimental aqui, bem interessante, é interessante você falar isso. O Brasil tem um potencial do caralho, pelo jeito, hein? Pela sua experiência aí. Cara, é muito polêmico o que eu vou falar agora. Essa proibição da maconha afeta uma população específica. Então a minha fala agora, fora de contexto, pode até soar mal. Mas, do ponto de vista de um país que já foi legalizado, um país capitalista que já foi legalizado, cara, a legalização foi péssima pra cá. Entendeu? Porque hoje só tem corporação no mercado legal, são grandes corporações, uma marcou outra, claro, mas a maioria do mercado são grandes corporações que estão espremendo e expulsando os pequenos agricultores para fora. Então, vovôs e vovós, titias e titios, que estão às vezes gerações, são 3 gerações, 4 gerações da família que está trabalhando com a mesma coisa, sendo expulsos do mercado, perdendo todas as suas economias, perdendo suas casas, suas fazendas, suas terras. Então, desse ponto de vista, o Brasil, para frente, na minha opinião, só tem a melhorar, cara. A gente ainda tá para ver os tempos dourados do Brasil. Que aqui, esses tempos dourados, foi ali eu não lembro se é Prop 215 ou Prop 64. Uma foi quando era bom e a outra foi quando ficou ruim. Mas foi essa era antes da legalização, de quando o que estava pegando era o medicinal.
Então, assim, tava todo mundo plantando, todo mundo fazendo, era normal você estar produzindo e você podia simplesmente ir num dispensário médico legal e oferecer seu produto e vender ali sem mais nem menos, entendeu? O cara olhou, gostou, ele compra, ele não gostou, é tchau. Então, esses foram os verdadeiros tempos dourados e é isso que eu acredito que inevitavelmente vai acontecer no Brasil, porque a gente está passando medicinal, né? Então, ainda que muitas coisas tristes ainda vão acontecer, eu acredito que o movimento, espero, fé em Deus, fé aí que a tendência é melhorar. Eu vou jogar um balde d'água aqui, porque eu sou um cara que sou grower há muito tempo, tô entrando na indústria recentemente, e a gente está nessa fase do Prop 250, que passou na Califórnia, que era a fase boa que você falou aí, mas passou muito rápido aqui e parece que já está bem ameaçada, sabe? A gente já está vendo o lobby aí de grandes nomes no governo tentando fazer lobby. Já está vendo umas sabotagens rolando aí nas associações dos pequenos produtores. É um negócio que aconteceu na Califórnia de 2020, né? Depois da legalização para cá, 2016 para cá. Que aqui está bem acelerado, tudo no Brasil veio bem acelerado, sabe? A gente passou a fase boa muito rápido e agora parece que está chegando uma fase ruim aí, meio ameaçada. Quando a gente estava começando a falar de produção, de craft cannabis, começando a falar de dispensar flor, de dispensar extrato, sair um pouco do óleo medicinal do RSO, né? As coisas começaram a dar uma balada, mas vamos torcer para a gente conseguir reverter isso. Então, eu acho muito, não legal, mas para mim é proveitoso você estar trazendo essa informação, porque de longe eu não consigo realmente entender o que está acontecendo. Eu fico muito limitado a notícias e às poucas conversas que eu tenho. Mas já fazendo o link com o que está acontecendo aqui. Agora, a galera aqui da Califórnia, eles estão receosos de que as grandes corporações e o governo vai passar uma lei regulando a concentração de THC permitida nos produtos. E aí isso excluiria todo mundo do mundo do sem solvente, porque todos os nossos produtos são acima de 70%. Então a galera já está se organizando para fazer uma coalizão para lutar por isso. Eu sei que é extremamente difícil política no nosso país, mas eu acho que é por aí. A gente, enquanto coletivo, a gente tem que se organizar, porque se a gente deixar na mão de quem tem dinheiro, não vai virar bom pra gente, não. Isso é fato. A legalização aqui foi uma merda. Essa é a experiência que eu observo das pessoas com quem eu convivo, sabe? Aqui não está muito diferente, não. Aqui não está muito diferente. Na verdade, a gente já começou meio castrado, né? Já começou só com CBD, não podia acima de 0,3% de THC, já excluiu 95% dos produtos do mercado. E eu falando de mercado estritamente medicinal, não estou falando de recreativo, né? Já que eu não gosto de fazer separação. E aí agora que a gente está começando a ter umas aberturas, está começando a poder trabalhar umas flores melhores, assim, fazer umas extrações, falar de hash de alto nível, aproveitar esse potencial, né? Tá começando a vir a banda aí. Vamos ver o que rola. Mas voltando para o assunto aqui de hash, falando sobre as flores, né, de alto potencial de terpenos aí, não tão potentes, que elas não estão sendo muito usadas para hash, porque o mercado já está procurando algumas coisas específicas, né? Potência, flor que lava bem, etc. Só para fechar isso que você falou das flores, aí acaba que funciona assim, né? Algumas fazendas onde eu trabalhei, na hora de que vai colher, você faz o wash test, o que é bom para lavar a gente corta e congela, o que não é bom para lavar já vai para a linha de secagem e vai ser vendido como flor. Aí, já puxando mais para essa área do mercado e economia, como eu estava falando antes, as flores acabam funcionando como commodity, então o preço oscila muito de temporada para temporada. O que segura essa flutuação do preço são as marcas, porque mesmo no Mercado Livre, estou falando de Mercado Livre aqui, se você tem uma marca estabelecida, você consegue segurar o seu valor de mercado. Boa. Cara, estava vendo aqui uns assuntos que a gente discutiu aqui, e esses tricomas double-headed, isso tem potencial para extração, aumenta o rendimento, eles são problemáticos, é uma mutação boa, ruim? Ana, eu vou te falar que eu nunca me deparei com isso, e nenhum feno que eu tenho eu já encontrei isso aí, então é algo que eu não tenho propriedade nenhuma pra falar sobre.
Eu dei uma lida por alto e é mais curiosidade, né? Fun fact que a gente vai puxar aqui, que eu acho que a gente já explorou bastante o assunto. É, andei vendo que eles são mutações bem desejáveis, mas são bem raras, né? Tipo, imagina você um tricoma que rende o dobro de cabeças, né? Puta merda, você vai ter 100% de rendimento a mais numa planta se você conseguir isolar essa mutação numa genética. Só que eles são tricomas mais sensíveis, parece mais oleosos, tem estrutura mais frágil, né? A cutícula é mais frágil, então talvez não seja tão bom para extração sem solvente, né? Seja resina mais oleosa, talvez melhor para extração com solvente ou talvez melhor para flor, não sei. A galera fazendo umas experimentações é mais na parte de breeding, né? Tem gente também fazendo seleção de planta triploide para aumentar rendimento de biomassa, fazendo seleção de planta com fácea, acho que é fácil, não? Para aumentar a produção de biomassa também. Tem umas coisas bem legais que a gente pode falar no episódio depois sobre breeding aí. Muita coisa acontecendo e a galera isolando mutações que não são desejáveis, por exemplo, em mamíferos, mas em plantas podem ser desejáveis, né, para aumentar o rendimento e etc. Isso que você falou dos triploides, eu acho que pode ser uma próxima grande coisa a mudar o jogo. Porque eu não sei onde você viu, eu vi através de um projeto entre o 707 Grow e o Harry Palmers. Harry Palmers é um breeder que eu respeito muito o trabalho dele, acho que ele é muito bom quando diz respeito à qualidade de resina, tanto sabor quanto rendimento. E o 707 Grow, salvo engano, ele é especializado em automática. Automática, na minha opinião, sempre foi uma bosta para fazer haxixe, péssimo, não presta. E aí parece que ele está trabalhando uma linha de automática triploides, que eu acho que isso muda tudo, principalmente para países como Marrocos, grandes produtores, né? Acho que pode vir mudar o jogo, e mudar o jogo assim, estabilizar mercado, derrubar preço, sabe? Mudar muita coisa. Bom, e aumentar a produtividade de extração também, né? Isso aí vai balançar bastante. Eu sempre achei que tivesse potencial essas triploides, porque você vê que elas produzem, não vou falar o triplo, mas você vê que elas produzem um pouquinho mais, né? É bem interessante. Faciação, lembrei, faciação, só aqueles buds enormes, assim, com formato meio exótico, que eu acho que tem potencial também. E puta, Harry Palmer, sem comentários, hein, cara? O cara foi praticamente o fundador o descobridor da Tropicana, né? Fundou a ONI praticamente. O cara fundou a ONI com as genéticas dele. A Bloom, puta merda, produz umas genéticas fantásticas focado em hash. E ali os caras estão preocupados tanto em rendimento quanto em terpenos e característica sensorial, né? Não é como o Shuei, que é focado em rendimento, em lavar bastante. O cara voz concorde aí, sem comentários. Mas isso é muito interessante também, né? Tipo, o Shuei mostrar ele mesmo, não, as minhas genéticas são para isso. E aí a gente ter, né, essas diferentes especializações, né? Acho que a gente pode chamar de especializações. Uma vez eu tava conversando com o Brandon Kushkirk, e isso foi uma coisa que a gente tava conversando, tipo, talvez num futuro chegue num momento que as fazendas se especializem em strains, entendeu? Tipo assim, você quer haze, é ali, quer aquilo ali, é ali, que você trabalhando a sua strain, o seu estábulo, né, você pode tirar o máximo que ele tem a oferecer. Faz bem sentido, né? Porque na agricultura tradicional já é assim, tem fazendeiro especializado em morango, fazendeiro especializado em soja, em milho, fazendeiro especializado em verdura, hortaliça. Não faz sentido o cara plantar manga e alface na mesma propriedade, porque são plantas totalmente diferentes, tomam cuidados diferentes, né? Faz sentido ele se especializar. Uma raíz é bem diferente plantar uma raiz outdoor do que uma kush em greenhouse ou indoor, por exemplo. Por mais que tudo seja maconha, por mais que as características do manejo sejam bem parecidas, ele tem que se especializar, né? Uma planta de flora mais longa, uma planta que é mais suscetível a mofo, menos suscetível, melhor para outdoor, porque pode tomar chuva e não dá problema, a outra já não pode. Então acho que faz bem sentido isso aí. Do mesmo jeito que tem gente que produz tomate orgânico e outros produzem não orgânico, tem gente que produz determinados tipos de tomate, né? Tomate para salada, verdura, outros uns tomates mais delicados para fazer molho, enfim. Eu acho que é uma tendência natural em qualquer agricultura. Eu queria só perguntar para vocês, o que vocês acham mais forte, um baseado ou um Deb?
Mas é aquilo que eu falei, assim, eu perdi as calças mandando o Deb, até que um dia eu fumei um puta de um baseado que foi a panca mais forte da minha vida em se tratando de maconha. Eu falei, mano, tô fazendo o Deb muito errado, sabe? Mas depois eu descobri que realmente a complexidade, né, tanto do organismo quanto dos compostos ali. Bom, galera, é isso. Acho que a gente pode finalizar o episódio aqui. Deu para explorar muito bem o assunto. Hoje foi bem abrangente, falou bastante coisa aí. E, bom, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer pergunta, a gente interage depois ali nos comentários do podcast. No Instagram também, para quem não segue a gente no Instagram, o nosso perfil é o greencannon.podcast. Eu sei que o nome ficou bem longo, mas eu vou colocar isso na descrição de cada episódio lá no Spotify ou na plataforma que vocês estiverem ouvindo. Vamos interagir com a gente lá nas redes lá e fazer perguntas e sugerir assuntos também, que a gente tem bastante coisa para falar aí desse universo fantástico. Bom, é isso. Boa noite a todos e abraço.